Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa química descritiva. Hoje a gente vai deduzir o raio atômico segundo o modelo de Bohr e no final ainda a gente vai conseguir determinar a velocidade do elétron seguindo esse modelo de Bohr. Beleza? Vamos embora? Então vamos começar. Primeiro vamos supor o seguinte. Nós temos um elétron que circula nessa órbita e eu tenho um núcleo. Esse núcleo possui cargas positivas. E o elétron tem carga negativa, tudo bem? Então qual que é a força que está atuando entre o elétron e o núcleo? Por ser de cargas opostas, são forças coulombianas. Então a primeira força que nós vamos perceber que existe é a força coulombiana. Ela é a principal, tá? Existem outras de nível subatômico, só que aqui não vai ser abordado porque é a modelagem clássica que a gente vai estar trabalhando. Força coulombiana. Ela pode ser escrita de forma geral como K vezes Qzão vezes Qzinho sobre esse R'inho eu vou colocar como R ao quadrado. Tudo bem? Qual é a outra força que a gente percebe? Que a resultante que está atuando nesse elétron é a resultante centrípeta, que pode ser escrito como mv quadrado sobre R. Outra coisa que a gente observa é o seguinte: existe, quando a gente está trabalhando um elétron que possui uma força que seja perpendicular à sua trajetória e a velocidade tangencial, então isso significa dizer que existe um momento atuando nesse elétron. Esse momento é conhecido como momento angular. Esse momento angular ele é descrito como o produto vetorial entre o raio, que seria que seria a distância entre o elétron e o núcleo, multiplicado vetorialmente pelo seu momento linear. O momento linear nada mais é do que a sua massa vezes a velocidade. Tudo bem? Como nós estamos falando de modelo atômico de Bohr, a gente lembra da quantização da energia, no caso, né? Então o momento angular de Bohr também vai ser quantizado. E é por isso que nós podemos igualar o momento angular partindo desse produto vetorial com n vezes h sobre 2π. Esse h sobre 2π, ele também é conhecido como h cortado. Então caso vocês encontrem outras deduções para essa que eu vou apresentar agora, ao invés da forma como eu apresentei, colocar o h cortado, é por conta dessa igualdade aqui. Tudo bem? Vamos dar sequência. O que? Eu tenho um momento linear, m vezes v, e aqui eu tenho essa igualdade. Então vamos trabalhar com o seguinte. Aqui, quando eu tenho esse produto vetorial, eu posso escrever ele de uma forma que utilize senos e cossenos, seria a forma trigonométrica. Como eu estou utilizando o ângulo de 90 graus, vamos reescrever isso de forma que esse produto vetorial se transforme em produto escalar. Então, uma dica importante aí você já percebe. Produto vetorial a gente representa por esse x'inho. Produto escalar é o ponto. Ou seja, o produto escalar, o que me importa não é a direção e o sentido, é somente o módulo. Quando eu já estou falando de produto vetorial, eu tenho que me preocupar com a direção e sentido, porque eu vou estar trabalhando justamente com vetores. Então vamos dar continuidade. Vamos transformar esse produto vetorial em um produto escalar. Seria R vezes o m vezes v, que eu já vou colocar direto, vezes o seno de θ. Isso é igual a n vezes h sobre 2π. Esse n são os níveis prováveis, são os níveis de energia provável que pode ser ocupado, são os níveis permitidos de energia. Esse seno de θ, se vocês repararem bem, forma 90 graus. Como ele forma 90 graus, isso significa dizer que o seu seno vale 1. Então como que isso fica? R vezes m vezes v é igual a nh sobre 2π. O que eu quero? Eu quero agora deixar essa equação de lado e depois vou modificar ela ainda partindo da igualdade que eu vou realizar agora. Porque o que eu vou querer é isolar esse Vzinho. E vocês vão entender o porquê.
Bom, a força que eu havia falado que atua anteriormente é a força colombiana. Eu sei que a resultante era uma resultante centrípeta, porque eu tenho movimento circular. Lembra que o modelo atômico de Bohr ainda considera um movimento circular. É a partir de Sommerfeld que as órbitas vão ser elípticas. E por que elas vão ser elípticas? Porque acabou percebendo experimentalmente que ocorria uma sobreposição de subcamadas. E isso só seria possível se existissem as órbitas elípticas para cada nível. Então seriam as chamadas subcamadas. E é por isso que ele determina órbitas elípticas no caso dos átomos. Só que isso é para Sommerfeld. Aqui o raio ainda ele é circular. Então, por isso que eu falo que é resultante centrípeta. Se eu tenho uma força colombiana, que é a que majoritariamente está sendo atuado aqui, e ela tem que ser igual à força centrípeta, vamos igualar. Antes disso, vamos transformar essa força de forma em que se adeque ao modelo atômico. Primeiro, o K eu posso escrever como 1 sobre 4π ε0. Esse ε0 é uma constante, conhecida como permissividade elétrica no vácuo. Dando sequência, vezes. As cargas, quais são as cargas que vão estar atuando? Vai ser as cargas que possuem um valor em módulo que é o mesmo, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, só que além da carga do elétron, que é essa que eu falei, que vai mudar o sinalzinho, caso seja para o próton, eu ainda tenho a carga nuclear. Só que a carga nuclear nem sempre vai ser exatamente igual à do elétron. E é por isso que, além de você colocar o E vezes o E, né, que seria a carga do elétron vezes a carga do próton em seu valor modular, eu ainda tenho que acrescentar esse Z. Esse Z ele é conhecido como carga nuclear efetiva, que é a carga que efetivamente está atuando sobre esse elétron. Então vamos lá. Z vezes E vezes Z dividido pelo R ao quadrado. Ou seja, resumindo, isso fica Z vezes E ao quadrado sobre Ezinho ao quadrado, perdão, 4π ε0 R ao quadrado. Então, sabendo disso, a gente iguala aqui. Como que fica? Força é igual a resultante centrípeta. Isso vai ficar Z vezes E ao quadrado sobre 4π ε0 R ao quadrado igual a mv quadrado sobre R. Corta esse R com esse daqui. E agora eu chego num ponto em que eu consigo isolar o meu raio para obter o valor que eu quero, que é o raio atômico do modelo de Bohr. Só que tem um detalhe, eu não sei a velocidade do elétron. Eu só vou calcular isso posteriormente. Então, o que eu posso fazer? Qual que é a jogada matemática? Eu tenho que isolar esse V né, na forma quadrática, de forma que eu obtenha variáveis em que eu já saiba os valores. Porque daí eu consigo calcular o raio atômico de Bohr sem a necessidade de saber a velocidade do elétron. E aqui eu já fiz essa dedução parcial, que é essa daqui. Então vamos dar continuidade. Vamos isolar o V. Quando eu isolo o V, fica como? V é igual a mH sobre 2π R vezes M. Tudo bem? Só que aqui ele está ao quadrado. Então, ao invés de eu utilizar ele dessa forma, eu elevo isso ao quadrado. E aqui, né, entre parênteses, ao quadrado também. Então, a hora que eu substituo, olha como vai ficar. Desculpa. Então, quando eu substituo, olha como vai ficar. Vai ficar assim. Z vezes E ao quadrado sobre 4π ε0 R é igual a M vezes, utilizando isso, N quadrado H quadrado sobre 4π
π ao quadrado vezes r ao quadrado vezes m ao quadrado. Agora, basta você pegar essa igualdade, manipular ela matematicamente, que você vai chegar na equação ideal. Eu vou mostrar passo a passo dessa manipulação para vocês entenderem que não é difícil. Primeiro, vamos cortar quem dá para cortar. O 4 eu posso cortar. Aqui eu tenho um π, corto um π com outro π aqui, vai sobrar esse π. O R eu tenho 1 aqui, aqui eu tenho 2. O M eu posso cortar com 1 aqui. E agora nós podemos escrever como que ela vai ficar. Aqui eu vou deixar porque ela vai ser importante quando for determinar a velocidade. Então, ó, estamos na situação, como que é? Z vezes E quadrado sobre epsilon 0 vezes o π. Esse π não, desculpa, o π está do outro lado. Então, Z vezes E ao quadrado sobre epsilon 0 igual N ao quadrado vezes H ao quadrado sobre o π vezes o R vezes o M. O raio que eu quero é esse raio aqui. Então eu vou isolar ele. Isolando ele, ou seja, eu pego esse raio e jogo para cima, esse daqui desce multiplicando, desce dividindo, perdão, e esse sobe multiplicando. Como que fica? O raio vai ficar então epsilon 0 vezes N quadrado vezes H quadrado dividido por π vezes Z vezes M vezes E ao quadrado. Esse é o raio atômico para o modelo de Bohr. Tudo bem, gente? Parece que é difícil, mas é só algumas considerações e algumas manipulações que vocês precisam ter em mente. Daí, fazendo uma manipulação matemática, a gente consegue chegar nesse resultado final. Agora vamos fazer para a velocidade do elétron. Velocidade do elétron. Daí fica fácil, né? Eu sabendo a fórmula do raio e eu sabendo disso daqui, basta eu pegar esse R e substituir aqui, que eu acho V. Vamos fazer isso. Só para manter o padrão, eu vou fazer passo a passo aqui também. Epsilon 0, opa, aqui em cima não, né? Embaixo. Epsilon 0 vezes N quadrado vezes H quadrado sobre π vezes Z vezes M vezes E quadrado vezes E quadrado vezes M vezes V é igual a NH sobre 2π. O π eu posso cortar, o M eu corto, NH eu corto aqui, e assim eu consigo obter a velocidade. A velocidade, eu vou passar esse Z e esse E quadrado, ambos multiplicando para cima, e o E0, N vezes H, e o 2 aqui embaixo dividindo. Então nós vamos ter a velocidade do elétron como V igual a Z vezes E quadrado para cima, dividido por epsilon 0, N, H, e o 2 na frente. 2 epsilon 0, N vezes H. Então essa seria a velocidade do elétron, segundo o modelo atômico de Bohr. E esse é o raio atômico para o modelo de Bohr. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. É uma dedução bem bonita, eu acho bem interessante. E é isso aí. Se tiver alguma dúvida, alguma passagem que não entendeu, deixa nos comentários. E a gente ainda vai continuar seguindo fazendo essas deduções. Beleza? Obrigado, gente. Boa noite. Fui.